1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, 26, vai nos dizer desta maneira: porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muito os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu o quê? As coisas loucas deste mundo. Para quê? Para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu o quê? As coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar ou confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Versículo 31, para nós finalizarmos. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos e orando nessa noite. Pai, muito obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Palavra essa, meu Senhor, que toca nos nossos corações. Pois bem sabemos, meu Senhor, que uma vez que o Senhor nos chama, aleluia, foi lançado o convite, meu Senhor, não podemos retroceder. Ó meu Pai, nessa noite eu te peço, meu Pai, abençoa o teu povo. Ó meu Pai, vai clareando a mente, meu Senhor. Ó Pai, que possamos entender aquilo que o Senhor tem reservado, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um nessa noite, porque nós somos necessitados, porque nós precisamos, meu Senhor Jesus, aleluia, da tua presença. Nós precisamos, meu Pai amado, de força, Senhor. Assim, meu Pai, nós oramos nessa noite. Levanta o que está caindo, fortifica aquele que está fraco, capacita, meu Senhor, aquele que precisa ser capacitado, porque não vem do homem, não vem da carne, assim como a tua palavra diz que se fosse gloriar, glorie-se no Senhor, porque o Senhor nos escolheu, aleluia. Nós não sabemos falar, mas o Senhor nos ensinou. Nós não temos valor, mas o Senhor nos trouxe o valor, aleluia. Nós não tínhamos luz, mas o Senhor trouxe a luz para nossas vidas, e assim nós brilhamos através de Cristo. Assim, meu Senhor, abençoa este momento, Senhor. Abençoa este trabalho, abençoa este culto, abençoa este momento para a glória do teu santo nome, meu Pai. Nós oramos e assim nós te agradecemos. E você que crê, glorifica o nome do Senhor. Você pode louvar como palmas para Cristo, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, estou feliz, de estar aqui novamente para a glória do Senhor Jesus. Passei um tempo aí no banco, porque eu vi a necessidade de não subir. Por quê? Porque eu estava trabalhando muito e eu vi que eu sofri um baque, E esse baque, para que você não saiba, é esfriamento. Isso é comum, é normal, aconteceu com os homens de Deus na palavra. Na Bíblia nós vemos os homens de Deus fraquejaram, mas retornaram à posição. E durante 4 meses eu senti este esfriamento espiritual para a glória do Senhor Jesus. Eu não pequei, não bebi, não usei drogas, jamais, porque eu sou conhecedor da palavra de Deus. Mas veio o esfriamento espiritual. Assim eu agarro a palavra de Deus quando nos traz edificação,
e eu sempre aplicava ela, e eu vou continuar a aplicar, que é que os irmãos venham orar uns pelos outros, porque através da oração nós vamos ver vida sendo restaurada, vida sendo transformada, e a Bíblia está recheada de versículos que traz este sentido. O bom é que os irmãos vivam em união, orais uns pelos outros, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Tem uma importância sobre isso. Durante esse período, meu amado irmão, tive algumas visitas de alguns irmãos que foram lá na minha casa, oraram, e acredito que também uma parte da igreja estava orando também, e eu glorifico o nome do Senhor Jesus por isso, porque eu sei que os irmãos estão orando uns pelos outros. Por isso que nós vamos chegar na Nova Jerusalém, na terra prometida. Quando nós damos a mão, nós somos mais fortes. Durante esses 4 meses, meu amado irmão, parece que é 4 anos ou até mais, o pastor me deu um convite, fez um convite para mim estar ministrando a palavra de Deus, e eu, assim, meu trêmulo, parece que é a minha primeira vez que estou aqui, meu amado irmão, mas acredito, e como eu pregava, assim, eu retorno a dizer, digo para aqueles que têm medo, porque um abrir e fechar de boca é o Espírito de Deus que há de falar aos nossos corações, porque assim, meu amado irmão, não tem motivo algum nós chegarmos aqui, não tem motivo algum nós sentarmos aí e voltar da mesma maneira. Primeiro, meu amado irmão, nós temos que se entregar, lançar-se nos pés de Cristo para poder receber do Senhor. E bem sabemos que é o Espírito de Deus, Ele está ainda para dar a falar ao coração daqueles que necessitam, porque nós sabemos, meu amado irmão, que Cristo realmente Ele subiu para a glória, mas Ele disse: eu vou enviar o Consolador, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar desamparados, vocês não vão andar só. Aleluia, o Espírito Ele habita na nossa vida. Assim glorifica o nome de Cristo. Glória a Deus. Estava eu meditando na palavra de Deus, pedindo ao Senhor uma palavra para que viesse a falar aos nossos corações, e o Senhor me impulsionou a este versículo que diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Por quê? Porque Deus não escolheu os letrados, os ricos, os nobres, os poderosos, não, mas escolheu escolheu você, vindo de uma família humilde. Mas quando, meu amado irmão, nós abrimos a boca, nós somos usados por Deus. Nós éramos desprezíveis para o mundo, nós não tínhamos valor para o mundo, mas Deus olhou lá do céu: aquele ali é meu, aleluia, aquela pedra informe sem valor, eu vou transformar ela, eu vou lapidar ela, e ela vai ser o luxo na terra, vai brilhar através da minha luz. Então nós brilhamos através da luz de Cristo. Nós éramos, mas hoje nós temos aquilo que precisava, que era a presença de Deus. Assim, meu amado irmão, o Senhor escolhe coisas improváveis, coisas desprezíveis, coisas sem valor. Assim Deus me impulsiona para um homem que era desta maneira, um homem que era desprezível, um homem que não tinha valor diante dos olhos religiosos, porque ele vinha de uma família que idolatrava deuses pagãos, vinha de uma família de um pai que construía ídolos e adorava ídolos. Mas Deus disse: eu vou tirar ele dali, é ele ali que eu quero para mudar, aleluia, vou mudar a vida dele, e ele vai ser minha testemunha na terra. E Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Assim ele, ouvindo a voz de Deus, ele não veio
rejeitou a voz de Deus, ele seguiu a voz de Deus. Ele saiu da onde? Do meio da idolatria. Ele saiu do meio pagão, a família pagã, e ouviu a voz de Deus e saiu. Sem destino, porque Deus não disse para onde iria ser, mas ele, ouvindo a voz de Deus, ele obedeceu. Primeiramente, meu amado irmão, no primeiro ponto eu quero dizer que o chamado foi lançado e ele aceitou. Segundo, que ele obedeceu, assim ele saiu. Assim é 3 pontos nesta noite, e o último é a adoração. Primeiro é o chamado, segundo é a obediência, terceiro é a adoração. Assim, meu amado irmão, quero abrir um parente para falar, para que venha mexer com a nossa mente. Aleluia. Nós estávamos no meio pagão, onde nós vivíamos o deleite deste mundo, com os prazeres deste mundo, mas o Senhor viu nós no meio de uma sociedade pagã, pecadora, distante, aprofundada no pecado, na escuridão, caminhando para nós, porque sabemos que existe 2 caminhos, um caminho largo, espaçoso, onde muitos estão caminhando, e o seu final é morte. Mas existe outro caminho, que é estreito, que é apertado, que é espinhoso, mas é este caminho que leva para a salvação, que leva ao céu, que leva ao Senhor. Então existe, nós vivemos no caminho largo, no caminho distante, mas o Senhor nos aproximou. O Senhor fez o chamado, o Senhor nos chamou, aleluia, para viver e desfrutar a bondade de Deus na terra e naquilo que Ele preparou e reservou, dizendo: eu vou, aleluia, preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, aleluia, mas eu retornarei para vir buscar vós, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então nós queremos esta promessa de Cristo, nós glorificamos a Deus por isso, porque, meu amado irmão, o Senhor vai voltar. Nós glorificamos a Deus porque nós não estamos só nesta terra, nós não estamos desamparados nesta terra. O Senhor, Ele está conosco mediante em toda a nossa vida, as situações de vida. O Senhor, Ele está conosco. Assim, meu amado, Deus lança o convite, e assim Abraão, ele agarra e sai da casa do pai dele, daquela terra, e vai para uma terra distante. Ele sai do meio da idolatria. Mas como eu falei, Abraão não vinha de uma família religiosa, ele vinha no meio da família pagã. Assim, confirmando Josué capítulo 24, versículo 2, vai dizer, aleluia, que o pai de Abraão, o pai de Naor, vivia na idolatria. Isto confirma que a família de Abraão não era uma família religiosa, e não somente adorava o Deus vivo, mas o Senhor, Ele escolheu. Então Ele escolhe o improvável, aquilo que não tinha valor, mas o Senhor, Ele é apto para isso, para dar valor àquele que não tem valor, aquilo que é desprezível, meu amado irmão, aquilo que é fraco. O Senhor, Ele faz mudança na vida destas pessoas. Então Deus não está procurando uma perfeição, porque Abraão não era perfeito, né? Nós não éramos perfeitos, mas Deus está procurando, meu amado irmão, aleluia, pessoas disponíveis. Assim Abraão estava disponível. Assim Abraão, agora, ele saindo da sua casa, da sua família, ele vai para uma terra. E diz os estudiosos que depois de 10 anos, meu amado irmão, que Deus vai dizer que a terra era uma terra boa, que emanava leite e mel, a terra de Canaã. Ei, meu amado irmão, mas muitos vão dizer, mas Abraão nunca entrou na terra de Canaã. Quem disse? Porque a Bíblia vai dizer, meu amado, um dia, aleluia, Abraão colocava os pés na terra dele, aleluia, uma terra que emanava leite. Onde Abraão estava,
porque, meu amado irmão, ele vivia na obediência. Aqueles que estão, amado, vivendo na obediência, ele é suprido por Deus as suas necessidades. Assim nós olhamos para esses homens de Deus, assim nós temos que aplicar para a nossa vida, aleluia, para que nós venhamos viver em obediência e desfrutando da bondade, da misericórdia de Deus. E quando o Hebreu sai, ele não sai só, sai com a sua família. Ei, meu amado irmão, aleluia. E o que me chama a atenção é que para onde ele ia, a sua casa, a sua família estava com ele. E o que me chama a atenção, meu amado irmão, que Deus, ele supria todas as necessidades. Assim eu louvo a Deus, aleluia, pela minha casa, pela minha esposa, pela minha família, aleluia, meus filhos que oraram. Minha esposa orou por mim, glória a Deus, para novamente retornar. Glória a Deus. Eu perguntava a ela, será que eu ainda sei pregar? O medo não é coisa, meu amado irmão, mas como nós vemos na Bíblia, não é nós, porque nós não temos efeito, porque se nós falarmos da carne nada acontece, mas é o Espírito Santo na nossa vida. O nosso obreiro Ciel falou, aquilo que Deus dá, está dado. É diferente do inimigo, porque o inimigo dá com a mão e tira com a outra, dá uma rasteira, enganador, ele ilude, ele é o pai da mentira. Ele é o amado nosso Deus, e quando ele dá até dado, mas ele nunca ele vai tirar. Glória a Deus. Assim como Davi, ele errou, assim como Davi, ele fraquejou, ele se arrepende, ele retorna para Deus, mas a essência estava em Davi, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que ele foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque teve mudança na vida dele, ele não permaneceu no pecado, ele voltou para Deus, ele foi erguido, ele foi levantado. Assim, meu amado irmão, com nossos erros, nós podemos se levantar e ficar mais forte, porque quem nos chamou não foi o inimigo, quem nos chamou foi Deus. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que te chamou. Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece as tuas limitações, aleluia, mas é Ele que capacita, é Ele que levanta. Então nessa noite Ele tem poder para te levantar. Se você está triste, desanimado, o Senhor tem poder para te levantar, e as tuas forças serão renovadas. Agora, meu amado irmão, o chamado de Abraão, vem a obediência de Abraão. Agora tem o que? A adoração. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Então Abraão edificou um altar ao Senhor. Depois do chamado, da obediência, vem o que? Vem a adoração. Então, meu amado irmão, nós vemos o que? Que Abraão, sendo que ele foi chamado, assim ele obedeceu, ele retribui aquilo, o favor de Deus, agora com os altares. Ele levanta os altares, ele levanta altar para adorar ao Deus vivo, porque ele sabe, meu amado irmão, que este Deus é um Deus que faz, é um Deus que realiza, é um Deus que opera, é um Deus que cura, é um Deus que faz milagre, é um Deus que renova, é um Deus que tudo pode. Aí eu quero abrir um parente para nossas vidas nesta noite. O Senhor nos chamou e nós agarramos a promessa. Agora o Senhor fez um convite para uma salvação salvífica, e nós agarramos esta promessa. E meu amado, nós saímos da idolatria, agora estamos caminhando com Cristo, agora nós estamos vivendo com Cristo, e agora nós estamos vivendo em obediência. E se nós estamos vivendo em obediência, por que não adorar no culto desta noite? Adorar um Deus vivo, um Deus tremendo, um Deus que tudo fez, um Deus que fez milagre, um Deus que ressuscitou. E meu amado, este Deus está vivo, porque a Bíblia diz que o mesmo Deus é o Deus de ontem,
Deus. Queria que você fechasse os seus olhos nesta noite, meu amado irmão, e refletisse comigo, aleluia. E assim eu vou concluir esta mensagem. Deus, Ele escolhe o improvável. Onde nós lemos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não tinham valor. Assim Deus escolhe o improvável. E nós vemos também em Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão. Deus, Ele lança o chamado. Agora o que resta é adorar. A verdadeira adoração, ela não é diante do altar. Mas Abraão nos mostra que a verdadeira adoração está no chamado, na obediência. Viver a palavra. Primeiro adoro, aleluia, lá em casa. Onde eu estiver, eu adoro ao Senhor. Nas minhas atitudes, na minha conduta, no meu caráter. E quando eu chego aqui, meu amado, eu faço complementar esta adoração. Por isso eu louvo, por isso eu glorifico, por isso eu exalto, por isso eu enalteço o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus te chamou. Se nós vivemos em obediência, não vai faltar nada. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Mas o que resta, o que nos está propondo, meu amado, a palavra é a adoração. Não podemos esquecer de glorificar nunca. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, no centro da nossa adoração, nosso Deus. E no culto como este, nós vamos adorar, aleluia, a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, um Deus tremendo, aleluia, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Adore, adore, aleluia, adorar este Deus. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade, sabendo que Ele, meu amado, é o único e verdadeiro Deus. Mas muitos vão dizer, muitos vão falar, mas eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, aleluia. Adorar o Senhor em todos os momentos da nossa vida, adorar o Senhor na alegria e na dor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Vai sendo curar, continua sendo Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, porque não chegou o momento, não chegou a hora, porque não vivemos segundo a nossa vontade, nós seguimos segundo a vontade do Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós devemos adorar ao Senhor. Eu não conheço a tua luta, eu não conheço a tua trajetória, mas um Deus que eu sigo, um Deus que nós servimos, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele supre a nossa necessidade, aquele que nós temos, meu amado irmão, aleluia, é porque Deus não deu. E aquele que não deu, é porque não é para dar. As pessoas pensam, aleluia, que é da maneira que ela acha que é, na hora que ela quer. Não, é na maneira de Deus, é na forma de Deus, é na vontade de Deus. Porque Deus ainda não deu um carro para fulano, para o irmão, porque se der um carro ou uma moto, ele se desvia, meu amado irmão, aleluia. Então continua com a sua bicicleta, aleluia. E se você não tem nenhuma bicicleta, continua andando, glorificando e exaltando a Deus, porque Deus conhece, aleluia, cada um de nós, conhece até a nossa limitação, até onde nós podemos ir. Deus conhece a nossa vida, aleluia. Tem um ditado do mundo, né, que Deus não dá asa à cobra, porque se der sai voando, né? Assim é as pessoas, assim, meu amado irmão, muitos não podem receber aquilo, porque se receber, ele se afasta da palavra de Deus. Eu conheço pessoas que receberam e hoje estão onde? Estão no mundo, porque não souberam dar valor,
Aleluia. Mais uma coisa eu sei, meu amado irmão, voltando para a palavra e já finalizando, aleluia, que se tiver obediência, é motivo de nós levantarmos ao altar. Se nós adorarmos ao Senhor, é preciso uma adoração, porque nós somos gratos a Deus. Aquele que é grato a Deus, aleluia, está em constante adoração, e nós somos o próprio altar diante de Deus. Se você crê assim, meu amado irmão, glorifica, exalta este Deus, aleluia, e eu agradeço aqui esta rica oportunidade. Aleluia. Gostaria de passar uma oportunidade para o nosso Levita Fernando estar louvando a nossa nesta noite. Aleluia a Deus.